Uningá, que o futuro é aqui. O que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e malamar, desamar, amar, sempre. E até de olhos vidrados, amar. O que pode? Eu pergunto. O ser amoroso, sozinho, em rotação universal, se não rodar também e amar. Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, o que na brisa marinha é sal, precisão de amor ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, o chão vazio e a rua vista em sonho. Este é o nosso destino. O amor sem conta, distribuído por coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada, uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa e paciente de mais e mais amor. Amar. A nossa falta mesmo de amor. E assim eu declaro aberto o nosso Encontro Educação 2025. Com esse poema do Drummond, que depois a gente até pode falar um pouquinho mais sobre ele, nós inauguramos o Encontro Educação 2025, que tem como lema Entre Letras e Saberes. Boa noite, eu sou a coordenadora de curso da Letras, Letícia Tonietti Zepp Bisconcin. Meu Deus, eu acho que eu nunca falo esse nome completo, gente, porque assim, já que nós somos da Letras e Pedagogia e estamos juntos aqui, é difícil, sempre eu tenho que soletrar, né? Um E com T, ou 2 P's, ou um S no final. Então, professora Letícia, fica mais simples, né? Assim. Seja muito bem-vindo, obrigada por ter feito essa inscrição para participar desse momento conosco. É muito gratificante termos um dia que nós chamamos de encontro. O que é um encontro? O encontro não precisa ser obrigatoriamente marcado, né? Pode acontecer repentinamente, pode ser um encontro simples, um encontro ao acaso, não sei. Mas assim, nós esperamos que esse encontro realmente aconteça de verdade na sua vida. Sabe o encontro da Letras, o encontro da pedagogia, ou um encontro com você mesmo dentro dessa área que você escolheu e que chama de docência, né? Nós somos da licenciatura. E por que essa data tão especial? 2025, porque nós estamos vivendo no dia 20, nós chamamos o dia do pedagogo, e no dia 21, o dia do profissional da Letras. Então é um carinho muito grande nós nos reunirmos nessa data para falarmos um pouco sobre a nossa formação. Tá? Então, por esse objetivo, por comemorar o dia do pedagogo, o dia do profissional da Letras, é que nós escolhemos esse dia para estar aqui. Esse poema foi feito pelo Marcos, ele está aqui conosco no estúdio, né, ao vivo, nesse encontro, nós vamos ter palestras, vai ser uma noite, um começo de noite, um meio de noite, que passaremos juntos. Daqui a pouco ele se apresenta. Também aqui comigo está a Suzana, que trabalha conosco aqui na tutoria, e aqui do meu ladinho também a professora coordenadora Fabiane. Então, vou deixar que ela se apresente nesse começo, primeiro a Fabiane, nós vamos fazer uma introdução desse momento e depois vamos bater papo. No encontro informal, não precisa de formalidades, daquele excesso de medo, de apreensão, muito tranquilo, para que vocês nos conheçam melhor, né, e conheçam também aspectos da experiência docente. Então, nós vamos falar sobre a nossa experiência enquanto atuantes nesse universo da Letras e da Pedagogia. Então, seja muito bem-vindo, passo agora para a professora Fabiane. Boa noite, acadêmicos, boa noite, acadêmicas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro Letras e Saberes, em comemoração ao Dia do Profissional de Letras e do Pedagogo. Eu sou a professora Fabiane Fantacholi Guimarães, coordenadora do curso de Pedagogia aqui na Uningá. Isso, então nós estamos, eu falei que a gente declarou aberto, né, esse encontro com esse nome aí, Entre Letras e Saberes, porque ele abarca, na verdade, todo mundo que quiser adentrar esse universo da licenciatura, né? Então, um encontro destinado à educação. E aí, por que nesse dia nós escolhemos? Por quê, Fabiane?
Fala aí, ó. Tem uma data, né? Do dia 20 de maio. Temos, no dia 20 de maio, é comemorado oficialmente, a partir de 2015, o Dia do Pedagogo. Não é apenas uma homenagem acadêmica e acadêmica, mas um convite à reflexão sobre o nosso papel como educadores e sobre a importância da relação entre a escola, a família e o desenvolvimento das crianças e adolescentes. E também uma oportunidade de reconhecer e valorizar a profissão do pedagogo em tantos espaços onde a educação acontece. Isso. São tantos espaços, né? O Marcos está aqui nessa mesa, gente, como uma mesa. Quando é evento, é mesa redonda. Né? A mesa aqui, ela não é muito redonda, ela é uma retangular. mesa retangular, né, Suzana? A gente que gosta das palavras, é uma mesa retangular com esse objetivo. E aí, quando nós estávamos preparando, né, apareceu essa tirinha e achei tão legal. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Revoltirinhas, olha o nome do canal. Era um canal do Face, né, antigo. O Face não é muita gente que tem ainda mais. Mas uma página, e ele é como se fosse o papel. Tá vendo a professora de jaleco ali, né, conversando com um menininho. E aí ele pergunta, esse menininho com uma cara assustada, você vai segurar a minha mão? Aí ela fala, não, você precisa das mãos livres. E aí ela diz para ele, vou seguir ao seu lado. E aí ele pergunta, qual caminho eu sigo? Aí ela, qual te fascina? Ali. E ela, parece incrível. Me leva? E ele já estendendo a mãozinha. Aí ela fala, vou te acompanhar. Vamos correndo? Vamos no seu tempo. Então, quando a gente olha para o papel do pedagogo, né, a gente falou que hoje, né, dia 20 de maio, na verdade ontem, o dia do pedagogo, e hoje, dia 21, dia do profissional das letras, essa tirinha ela tem um sentido, ela carrega vários sentidos. Primeiro, a necessidade de pedir ajuda de uma criança, né, de ver no adulto ali a esperança dele ali, o que ele vai me ajudar. E ela, em nenhum momento, ela pega e fala, eu não vou te ajudar. Mas ela fala assim, é você, eu vou seguir aqui. Né? Então, a importância do pedagogo, eu vou estar aqui, eu estou aqui do seu lado. E aí ele já faz outra pergunta, que caminho eu sigo? Ela não responde, vai por aqui. Né? Não tem um caminho. Quantas coisas, quando a gente fala de método, a gente fala, é assim. Mas, às vezes, não é um caminho só, dependendo da... Gente, nós que somos pedagogos e estamos aí nesse caminho, quantos alunos diferentes. Então, muito difícil a gente falar que é só esse caminho ou só essa maneira. E aí ela pergunta, qual te fascina? Então, vai jogando as perguntas, né? Ali. Quando ele fala, ela não desaponta ele. Parece incrível a tua escolha. E aí, junto, me leva? Não, calma, eu vou te acompanhar. Vamos correndo? Tudo no seu tempo. Então, quantas coisas nos ensinam isso? Cada criança tem seu tempo e o papel do pedagogo em conduzir, né, em caminhar junto. Talvez esse é o papel da docência. Quanto tempo você tem caminhado junto com pessoas? Né? Nós que estamos aqui, nós vamos falar das nossas experiências. E será que quanto tempo nós temos de trabalho? A gente vai refletir quantas pessoas eu passei junto ou estive junto na vida dela. Então, essa é uma discussão que nós vamos trazer nesse encontro. Tá? E essa tirinha ela vem nos ensinar assim, em alguns aspectos importantes. E dia 21 de maio, dia do profissional das letras. Ai, Marcos, empresta sua voz aí, ó. Fazer letras Tem uma da Beatriz Braga, né? E ela fala do que é fazer letras. Fazer letras é camonear, é machadear, é caetanear. É coralizar. Mas é, acima de tudo, acreditar que pelas palavras podemos o mundo transformar e humanizar. Beatriz Braga. Que bonito isso aí. Né? Porque o que é fazer letras? E aí ela traz uns verbos, ela dá verbos, né? Dá vida a verbos que não existem, com o nome de alguns autores que nós estudamos na letras. Então, Camões, lembra do Camões, Suzana, Casmães? A gente falava, Senhor, quem é o Camões que nós vamos estudar? Eu falo da Suzana, porque a Suzana, ela trabalha comigo agora, conosco, mas nós já estudamos juntos na graduação, faz um tempo que nós não vamos falar hoje, para não dar a nossa data,
né, de nascimento, nosso RG, mas a Suzana esteve junto quando nós estudamos Camões, Machado, Caetano com as músicas, Cora Coralina, e aí a gente faz verbos, fazer letras é camonear, que seria estudar Camões, é viver, é participar das poesias ali, do amor é fogo que arde sem se ver, é estudar Machado, é escutar músicas que também são poemas. Então tudo isso é fazer letras, mas acima disso, dessas leituras, é saber que pelas palavras nós podemos mudar o mundo. Não mudar, gente, mas transformar e humanizar a vida daquelas pessoas que passam pelas nossas, né? Então, esse talvez seja o sentido que a Beatriz Braga foi assim tão feliz em colocar essas palavras. Então, o Dia do Profissional de Letras é dia 21 de maio. Por quê, Suzana? Lê esse daí, empresta a tua voz ali também. O Dia do Profissional de Letras. Ai, mas tá... Para ela tá fica ruim de ler. Reflexo. Foi instituído no dia 21 de maio, data em que o primeiro curso de letras foi oferecido no Brasil, no ano de 33. A comemoração homenageia os profissionais que atuam em diversas áreas, como ensino, tradução, revisão, produção de textos, crítica literária, entre outras. Então, às vezes nós achamos, eu vou fazer letras, eu vou ter que dar aula, né? E aí não sempre, né? Suzana não está dando aula agora no momento, né, Suzana? Sim. Fala o que você faz um pouquinho aqui. Então, eu comecei a minha carreira depois de formada com a revisão de textos, já no EAD, trabalhando com educação à distância. E depois de um ano ali, mais ou menos, eu comecei a pensar, será que eu não vou dar uma chance para a sala de aula? Uhum. Tentei ali por um tempo, mas realmente não me identifiquei. E sempre pensando no EAD. Acabei sendo convidada para fazer parte aqui da tutoria, aqui na Uningá. E aqui eu trabalho corrigindo as atividades discursivas dos alunos, ajuda no operacional mesmo do curso, a subir materiais também, atendo vocês, os alunos, por telefone, pelo chat, por e-mail. Então, é o trabalhar com o curso em si, colocar a mão na massa, mas não atuar em frente às câmeras ou em sala de aula presencialmente. Aí então, hoje a gente colocou ela na frente da câmera. É assim, gente. Normalmente no meu dia a dia eu me escondo atrás da tela. Hoje estou na frente. Hoje a gente trouxe para frente, mas é isso, né? Essa participação. E aí, você vê, ela conseguiu, fora da sala de aula, encontrar um espaço usando as letras, né? Usando toda a experiência que um curso de letras ele dá, né? Na parte de texto, de escrita, e ela está aí, com uma carreira já consolidada, faz um tempo que ela está aqui. Então, a gente vê que não preciso ser professor. Embora, é o que eu sempre digo, gente, a gente acha espaço. Por que é bom a licenciatura? Porque se você não encontrar imediatamente outras áreas de trabalho, na licenciatura você tem como achar. Né? São escolas particulares, são concursos, são processos simplificados de trabalho temporário, mesmo que você não seja concursado efetivamente, você pode trabalhar por um ano e depois renova o ano, né? Então, assim, não lhe falta emprego. É difícil a pessoa falar assim, por opção, eu estou desempregado na licenciatura. Né? A não ser que você não queira de jeito nenhum adentrar uma sala de aula. Mas se você quer, você vai. Então, é uma área que, às vezes, outras profissões não fazem isso. Né, não te dão essa oportunidade, são restritas, né, naquilo. Você se forma, se você não achar ou você não conseguir abrir uma clínica, você não trabalha. Então aqui nós temos as diversas áreas que o profissional das letras, né, também pode trabalhar. E na mesma forma, o pedagogo, né, que a Fabiane vai falar um pouquinho dessa formação. Falando na formação do pedagogo, aqui na Uningá temos um compromisso muito claro, que é formar profissionais críticos, reflexivos e capazes de promover a aprendizagem e o desenvolvimento humano em diferentes contextos. Entendemos a educação como prática social. Por isso, nosso curso busca integrar teoria e prática desde o início, sempre em diálogo com a BNCC e a DCNs. Também damos ênfase à inclusão, à diversidade e ao uso pedagógico das tecnologias.
aspectos que são fundamentais para uma educação atual, responsável e transformadora. O campo de atuação agora do nosso pedagogo. Eu, como pedagoga, você que está se formando como pedagogo, o campo de atuação é muito mais amplo do que muitas pessoas imaginam. Além da educação infantil, anos iniciais, o pedagogo pode atuar na coordenação, na supervisão, na educação de jovens e adultos, na educação inclusiva e em projetos sociais. Há também oportunidades em espaços não escolares. O que seria não escolares? ONGs, hospitais, empresas, bibliotecas, em produção de material didático e pesquisa educacional. E aqui eu gosto de lembrar algo muito importante. O pedagogo não é tia, não é a tia da creche, tá? Essa é uma expressão, embora muito comum entre os pedagogos que atuam lá na educação infantil, mas muitas vezes reduz a importância do nosso trabalho. Nós somos profissionais da educação, com formação sólida, que atuam com intencionalidade, planejamento, conhecimento técnico e compromisso com o desenvolvimento humano. O pedagogo é, acima de tudo, um profissional com um olhar amplo e sensível às necessidades da sociedade. Isso. É bom, é que às vezes esse tia da creche, né, gente, as criancinhas não tem como. Uma hora, eu até vó, o duro é vó, gente. Às vezes eles erram na hora de chamar, eles falam, vó. Aí você fala, não, vó não vou aceitar ainda. Né? Tia é melhor que a vó. As crianças, tudo bem, prof, porém é os pais eles que entenderem falam, como se fosse cuidador apenas. Isso, e não, a gente tem uma formação, a gente tem que estudar muito a parte da psicologia, do desenvolvimento infantil, as fases do desenvolvimento infantil. Então, é muito importante. As partes de gestão, que, né, as políticas públicas que fazem parte disso, os fundamentos da educação. Então, é muito estudo, né, numa grade, aquele que se dedica a estudar, né, as teorias que cercam, que cerceiam aí a pedagogia. Sim. E na letras, a gente continuando, voltando aqui para letras, né, no mercado de trabalho, também essa empregabilidade nas escolas de idiomas, que também tem muita gente que vai para essa área. Ah, mas ele pode ir para uma escola de idiomas sem ter letras? Pode, se ele tiver essa fluência no inglês, mas nada como, além da fluência, ele está embasado, né, com uma graduação. Então, é diferente, gente. Você tem lá o meu profissional, que ele é formado em letras e tem essa parte da fluência por ter morado fora, é diferente, tem uma valorização muito maior. Né? Cursos preparatórios para vestibular, emissoras de TV e rádio. Ah, mas ele não é jornalista. Mas se ele se envolve com as letras, com a língua portuguesa, ele tem essa habilidade. Né? Então, às vezes a pessoa tem essa arte da comunicação bem desenvolvida por ele ter cursado letras, né? Porque é da área que ele tem mais afinidade. E aí, por que não? É uma oportunidade, sim. Então, às vezes, o profissional ele não vai atrás, mas ele pode chegar lá e falar, olha, eu fiz letras e tenho envolvimento com a parte de comunicação. E aí, com os testes, tem muitos casos que estão dentro das emissoras de TV. Trabalho com revisão de texto, produção de materiais, editoração dentro de grandes editoras. Pode-se concorrer a essa vaga também. Então, manda o seu currículo. É que às vezes a pessoa fala, nossa, ninguém me chamou para trabalhar numa editora. Mas a gente não mandou, né? Eu não falei que eu tenho essa aptidão. E aí ninguém vai saber. Agências de publicidade, marketing digital, porque se você fez letras, mas você tem contato com a tecnologia, tem essa facilidade com essa publicidade, porque, gente, pensa, se você tem o português bem escrito, você consegue ter esse raciocínio para pensar pessoas que não conseguem fazer, mesmo sendo dessas áreas. Então, se inscreva e tem vários nichos de atuação. Tem uma frase que fala assim, ó, o bonito me encanta, mas o que sabe escrever corretamente, esse me fascina. O que acontece? Tem um destaque, tem um papel ainda muito ligado, né, o nosso tema, entre letras e saberes. Né? Aquele que se envolve com as letras, ele fascina qualquer profissão. Qualquer um. Então, se você vai lá, eu quero contratar um publicitário, e aí você vê que esse publicitário não escreve bem, o que acontece? Não adianta nada ele ter feito publicidade. Agora, o contrário, o inverso,
ele é importante. Você tem uma pessoa que é da letras, mas ela vai para uma vaga de publicidade. No teste, a pessoa viu como você escreve bem, gente, a vaga é sua. Pode ter certeza disso. Hoje em dia nós temos muito a inteligência artificial, tá na moda, chats, GPT, todo contexto, né? Copilot, tem um monte de nome agora. Eles falam inglês, mistura com português, copilote, esses dias, né? Tem um copilote, professor, eu uso copilote. Falei, você tá no Brasil, você pode usar o copilote, né? Você tá aqui, fala copilote, aí qualquer outro, tem vários nomes, né, de chat agora. Mas, o que nós percebemos? A inteligência artificial tá aí. Se você não é bem formado na língua portuguesa, você não consegue fazer os prompts. O que são os tais dos prompts? Prompts. O que é um prompt? Dar o comando para a inteligência artificial fazer as coisas. Porque, gente, só sai um texto bem escrito dentro daquilo que você quer se você é um bom perguntador para a inteligência artificial. E como ser um bom perguntador se você tem uma defasagem na língua portuguesa? Não pergunta. As perguntas... E aí, a professora Suzana, aí ela sabe. Por que ela consegue pegar quando a pessoa pegou tudo do chat? Gente, vem até com marcadores, com tópicos, que você sabe que a inteligência artificial fez. Então, assim, não tem problema eu usar a inteligência... É um tema polêmico até. Tem problema? Você nunca usou? Gente, eu posso usar. E a partir daquilo... eu escrevo o meu texto, porque eu tenho familiaridade com o meu idioma, eu estudei aquilo, eu sei como organizar, como manusear, eu sei quando aquela ideia ela só é reprodução de sistema, de ideias que você sabe que todo mundo está falando, de um senso comum, e eu sei quando ele traz citações de autores que eu já li, e aí a inteligência artificial só está ali para me lembrar desses autores, para me trazer. Agora, quando eu só listo, qualquer um vai saber, gente, que a gente usou. Então, não adianta. Pode ter a inteligência artificial no mundo que for. Se eu não for um profissional que tenho aptidão e eu mostro que eu sei manusear a língua portuguesa, que eu sei camonear, que eu sei caetanear, a pessoa vai perceber no dia. Então, por isso que quando me perguntam assim, você acha que a inteligência artificial vai roubar o papel do humano? Jamais. Porque eu sempre vou precisar de pessoas que são espontâneas, que sabem se comunicar, que sabem usar a inteligência artificial para escrever os seus textos e as suas histórias reais. Então, não acho. Eu acho que nós estamos carentes dessa humanização. E enquanto eu conseguir humanizar, o papel do professor ele vai estar sempre presente. Eu só queria adicionar pega aqui, essa ponte. Eu, nas minhas correções, principalmente estudo de caso, às vezes tem aluno que me pergunta por que eu escrevi um texto com 30 palavras, 30 linhas. 30 linhas, 40 linhas. Uhum. E o meu colega que fez 3 linhas tirou a mesma nota que eu. Porque alunos... Você não leu, professora? Não. Leio, gente. Só que o que acontece? Às vezes a pessoa copia do ChatGPT várias vezes. E faltando pedaços de texto. Com informações em blocos, né? Em blocos. E assim, são coisas que a gente já sabe, porque já estudou, a gente já passou por essa fase. Então, o que o teórico tal diz sobre tal coisa, eu sei. Uhum. Só que aquele aluno que escreveu 3 linhas, ele está mostrando para mim se ele leu o texto, que a gente disponibilizou, as aulas, se ele entendeu o que era para fazer. Se ele me responde com o que era para fazer... Por que eu não vou dar nota para ele? Tá certo. Isso que eu quero saber. Enquanto professora, eu quero que meu aluno consiga interpretar um texto. Interpretou o texto, interpretou o que era para fazer e conseguiu fazer isso? Perfeito. Então. Não interessa para a gente coisas tão elaboradas e tão bonitas e formatadinhos, bonitinhos, se dali a 10 minutos eu vou te perguntar alguma coisa, você não vai saber responder. Então, eu preciso que você entenda o que você está fazendo. Isso. E, às vezes, gente, a gente tem ferramentas. Sabe uma que eu gosto? Sinônimos. Digita lá na aba sinônimos. E, às vezes, você está querendo trocar. Só que nosso texto fica repetitivo, às vezes. O ato da escrita, ele é um ato, sempre foi, gente. Poetas que falam sobre a própria escrita, metalinguagem, né? Ou metapoesia, poesia que fala da poesia. Nunca eles deixaram de mencionar a questão do sacrifício que é. Então, por que eu não usar uns sinônimos para eu ir trocando as palavras, usar da própria língua portuguesa que te dá tantas coisas e você sempre coloca assim, 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 sendo que eu tenho dessa forma, desse modo, várias coisas para eu ir trocar. Então, quando a gente consegue ter esse entendimento do que é a nossa língua, nós transformamos a escrita, né? Nós transformamos o texto.
Eu fico meio assustado com Depoimentos? não, com essa coisa de usar inteligência artificial para fazer algum tipo de pesquisa. Assustado porque eu não sei fazer. É a primeira coisa, né? Mas, até eu já falei isso aqui, né? Quando eu entrei no curso de letras, eu entrei porque eu queria aprender a escrever melhor. E eu sinto que hoje, né? Faltam acho que 2 ou 3 meses para que eu me forme, né? Estou nas 3 últimas matérias, né? Eu sinto que eu melhorei meu vocabulário, melhorei meu repertório. Por quê? Porque eu leio a apostila inteira, né? Eu sou aquele CDF que imprime a apostila, que anota as coisas, que vai fazendo um recorte, que vai fazendo um resumo, né? Que faz uma sinopse, enche a paciência da Suzana, da Letícia, enche a paciência do Pintinha. Ou seja, a todo momento eu tento entender aquilo que eu estou estudando, né? Porque senão eu não vejo muito sentido eu ter um diploma e que eu não sei falar sobre aquilo. Qual que é o sentido disso? Né? Eu tenho um certificado apenas, né? Quer dizer, eu acho que a experiência é muito mais rica, né? E a gente acabou saindo, né, Letícia, com o TCC que eu fiz no 2º ano, que você me ajudou, aliás, e com outro trabalho que isso lá na frente pode virar um livro que vai falar de gêneros literários e que vai falar do poema cena, né? Ou seja, é a experiência que vai ser o próximo... E aí, gente, ele trouxe aqui, acho que outro ponto importante. Tem diferença de fazer um curso presencial, o curso EAD. Eu sempre falo também que quem faz o curso é o aluno, no presencial e na educação à distância. Sim. Só que olha o relato que ele disse aqui, sem a gente combinar, faz parte desse encontro informal, assim. Ele disse que ele imprime as apostilas e ele lê. E ele lê, gente. Ele vê, às vezes, quando ele gosta de um professor, de um conteudista, né, que a gente tem ali, ele percebe quando o professor conseguiu chegar nele com uma mensagem importante. E ele, às vezes, até retorna para esse professor. O Fernando, né? Isso. Ele deu pro Fernando semana passada, né? Lá. Eu vi o vídeo dele, né? Dando a aula e eu vi a didática. A maneira espontâneo, né? Ele não se perdia para explicar para a gente, com um vocabulário riquíssimo, com gestual, porque nem sempre você tem a parte teórica acabada. Sim. E você sabe expor aquilo, né? Às vezes você é um teórico maravilhoso, mas na hora de expor... Se perde, trava. Você se perde, você trava. Também é uma habilidade que você vai conquistando prática. Com o tempo, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, você fala super bem. Eu falo, eu falo. Né? Porque assim, você vai treinando, né? E o outro vai te dando o feedback daquilo que você é. Mas aí deixa eu contextualizar um pouquinho. O Marco, é Marco e Marcos, tá? Então, em vez, com S e tem sem S, ele tem os dois. Ele tem de verdade, gente, porque depois ele tem uma história disso e agora os 2 nomes dele são reais, um de batismo e o outro de arte, porque ele já é do teatro. Então, o Marcos a gente conhece, né, das peças, dos poemas, ele fez aquele comecinho, do jeito que ele lê. Depois tem até a Suzana já conheceu o Marco, né? Antes, ela conheceu antes de estar aqui na Uningá. E aí veio esse Marcos de presente para nós fazendo letras. E a gente falou, gente, mas por que ele já não é formado? Não assusta? Sim. Quando veio o Marcos fazer letras, eu falei, não, esse homem já formou nós tudo, né? Já sabe nós tudo, já estudamos com ele. Não, porque ele dá a mesma idade, não é tão velho assim não, gente. O cabelo branco dele, o meu tá mais branco. O que acontece? O Marcos chegou e eu falei, mas será que ele vai estudar? E aí olha o depoimento que ele dá. Ele vai estudar. Mesmo depois de tanto... Esse cara já conhece Brasil com apresentações de teatros. Tudo quanto é lugar ele já foi, né? Apresentando peças, fazendo muitas coisas. Mas aí ele se colocou como um aluno do EAD. E olha o que isso mudou a experiência dele. Só que aí a diferença entre se colocar como aluno e cobrar um curso do EAD... daquilo que eu não estudo. Às vezes a pessoa fala, mas está difícil esse estudo de caso, ou está difícil isso aqui, e não tem pé, não tem cabeça. Mas aí, olha o que ele disse, eu leio as apostilas, eu assisto a videoaula, eu sei quando um professor chegou até mim e me tocou lá, entendeu? Então tem diferença, a gente sabe o que é ser um aluno, e aí eu falo, vão sair bons profissionais da educação à distância? Vão, gente. Vão sair bons profissionais. Da mesma forma que tem alunos que saem do presencial e não chegam aos seus alunos, aos seus... Sim. Porque eles só... Da mesma forma que tem em todas as profissões, tá? Não vou falar que isso é culpa da licenciatura. Nós temos médicos que saem médicos. E a gente tem médicos que saem assinador de atestados.
Entendeu? Assim, né? Porque isso em todas, tem a ver com a proposta humana, né, de cada profissão. E isso a gente daria outra palestra, outro encontro só para falar disso, né? Mas obrigada, Marcos, por trazer assim a tua experiência enquanto aluno, enquanto profissional, né? E de vida mesmo. A professora Fabiane também, né, professora? O que você já trabalhou assim? O que você já teve de experiência? Nossa, vamos compartilhar um Só um pouquinho, pouco. só um pouquinho. Desde 2006, na área da educação básica, até 2018, tanto privado quanto público. Em 2012, entrei na educação do ensino superior e não saí mais, tanto no presencial, dando aula, como na parte de coordenação de estágio. No EAD, produção de material, gravação de aulas, coordenação, que eu me identifiquei bastante nessa área de coordenação, e estamos aqui. E ao longo dessa caminhada acadêmica, eu fui me atualizando. Então, fui fazendo especializações, cheguei até o mestrado, pensando nessa qualificação da minha formação inicial, que é pedagogia. Então, assim, fiz várias especializações ao longo dessa caminhada, sempre estudando, nunca parada. Exceto, né, esses 2 anos que eu estava aos cuidados da minha pequena, que daí eu dei um tempo na profissão e retomando agora. Então, já estou pensando em 1000 coisas, em 1000 cursos, o que eu posso estar fazendo para qualificar a formação de vocês com palestras, cursos, projetos, ao lado da professora Letícia, que está sendo a minha parceira aqui, que me abraçou e me acolheu bastante aqui na Uningá. Então, eu espero que você também, acadêmico, pense nisso, né? Não é só uma formação, não é só vou dar aula, vai muito além disso. Isso, olha que legal, né? E a gente tem também, eu penso no meu caso, eu sou professora do Estado também, né? Então eu tenho QPM, eles colocam sigla, vocês vão ver depois. Agora eu sou PSS, eu sou QPM, eu sou tudo quanto é negócio. Você fala, gente, eu sou isso? QPM, eu achei até que era polícia, né? Mas não é, gente, é o quadro próprio do magistério. Então quando você tem um padrão, esse daí tem o meu... você tem um padrão? Tem um padrão. O padrão é 20 horas, né? Porque daí você pode ter 40 horas. Então eu tenho 20 lá e o resto eu tenho aqui. O resto, quantas? Eu não vou falar que eu tenho outras 20, né? Porque às vezes é 20, às vezes é 30, às vezes é... né? Então o resto que nos sobra, a gente está aqui. E aí, aqui na Uningá, acho que desde 2012, então faz um tempo, né? E nesse tempo também, como a professora Fabiane, eu já fiz o mestrado na letras, o doutorado em educação, a gente não para. Continuando com aulas, eu sou professora do Estado de língua inglesa, então eu também, a Suzana também tem aptidão com a língua inglesa, sempre teve, já deu aulas de língua inglesa em escolas de idiomas também, tá? E assim, eu sempre gostei também do inglês, desde a faculdade. Professora, mas você aprendeu inglês só na faculdade? Você é fluente? Os alunos perguntam, né, Suzana? Gente, a fluência é um aspecto tão difícil da gente explicar, porque eu sempre... Depois vamos ver se a Suzana concorda, mas a fluência é imersão. E, infelizmente, aqui no Brasil, a língua inglesa ela não é reconhecida, ela é língua franca. Língua franca é francamente só quando eu preciso. Então, vou dizer assim, não é essa a definição, tá? Mas as pessoas não dão esse valor à língua inglesa. Não é como uma segunda língua. Igual eu faço inglês, eu estudo, gente, além de tudo isso aí, eu tenho que falar inglês com os filipinos. E lá na Filipinas, a gente faz cursos, né? 2 vezes por semana eu falo com eles. E lá, a língua inglesa é segunda língua. O que é isso? Na escola eles falam inglês. Onde eles vão, eles treinam inglês. Então, eu não posso alegar que eu sou fluente se eu não treino, se aqui no meu meio eu não falo todos os dias. Então, eu tenho essa aptidão. Eu posso ser um dia, se me tacarem lá, né? E aí eu vou falar lá, porque vai ser meu meio de sobrevivência. Então, a fluência, ela é o contato que você tem, ela é o quanto você se desprende a estudar o idioma, né? Ela é o meu dia a dia, se eu me decido, lá eu vou falar com meu filho só em inglês. Ele gosta, né? Mas eu não faço isso todos os dias. Então, a fluência é mais um estilo de vida, um apego que você vai ter com esse idioma, a gente desenvolve e a gente né? Ok, mas sem a nossa realidade, se eu não sou imersa nisso, eu tenho inglês, eu posso dizer isso. Não vou falar que eu sou fluente, não. Aí eu acho que é muita para nós, né? Mas o que é legal, que eu quero pegar um ponto do que a Fabiane falou,
sempre na nossa profissão, sermos esse elo de transformação social. Quantas vidas a gente transforma, não só de alunos. Eu acho que o que é legal, sempre quando você vai para a área da educação, é que você encontra pessoas legais ao seu redor. Tem gente chato? Tem. Mas nós encontramos aqueles que têm. Se você é legal, você é aluno, você vai encontrar um par para trabalhar. Semelhantes se reconhecem. Isso, não é? Então, assim, encontrei chato. Cuidado que talvez você seja um. Talvez você seja um chato também. Eu sempre falo isso, gente. Por quê? Mas se você, por onde nós passamos, quando a gente faz a diferença, a gente encontra pessoas que também fazem. Você tem profissionais no seu trabalho que você fala, nossa, já vale a pena porque eu trabalho com ele. Entendeu? Mesmo se o seu aluno for terrível, você fala, Senhor, por que eu fui escolher isso? Onde que eu estava com a cabeça? Até postei na rede social. A mãe tá professora O que é professora Tendo que trabalhar no sábado. Aí eu postei, que você estava com a cabeça, minha filha? Né? Escolher isso. Mas aí você vai lá e você tem pares no seu trabalho que você vê que fazem a diferença também. Aí você fala, eu tô do lado certo. Essa pessoa é legal. Como o Marco que veio aqui para nós, você fala, nossa, encontrei um aluno, olha o que ele está fazendo. Ele está estudando depois de já ter estudado tudo, depois de já ler mais do que os caras que fazem letras. Porque ele tem leituras que nem aquele que faz letras, se ele não se colocar para ler, ele não tem. Né? Então aí você encontra pessoas que fazem diferença na sua trajetória. Eu acho que eu sempre busquei trabalhar com gente melhor do que eu. Então, assim, eu sempre... o que a Letícia tem de legal, o que a Suzana tem de legal, o que você... Eu sempre fui por esse viés. Nunca pensei assim, eu vou trabalhar com a Letícia por causa de grana, né? Eu acho que quando também você é movido pela paixão, você é movido por amor, lógico que a gente sabe que um monte de gente tem que pensar na comida, tem que pensar no pagar o aluguel, tem que pensar no dia a dia, né? Mas quando você tem a oportunidade de encontrar algo que você ama, né? Encontrar gente também que você respeita, que você admira, já é meio caminho andado, né? 2011, gente, eu fazia um projeto, eu fui dirigir um texto do Rubem Alves, pedagogo. Sim, e lindo as coisas que ele escreve. Lindo. Sabe aquela que ele fala dos professores, das lavadeiras? Sim. Eu o conheci, assim, no aniversário dele de 89 anos. Foi os 2 últimos anos que ele viveu. E ele acompanhou a gente, ele ia nos espetáculos, ele assistia a peça, tem o depoimento do Rubem Alves, né? Então, assim, eu saio de Maringá, vou para São Paulo para fazer teatro e tenho a sorte de dirigir esse projeto, né? De conhecer o Rubem Alves, de conhecer tanta gente legal. Eu acho que é isso, né? O caminho nosso, a gente vai se reconhecendo. Não tem um fato até da Suzana? Tem, então, eu ia pedir para contar isso aí. Na verdade, você nem precisa pedir, eu acho. Não é. Ó. Então, eu acabei imprimindo. Olha lá que legal. Surpresa. Um depoimento, né, que eu recebi da Suzana, e depois eu queria que ela falasse um pouco sobre isso, porque da mesma maneira que eu vejo a grandeza do outro, né, e eu sinalizo, falo, nossa, que legal o seu trabalho, que bonito que você faz, né, isso não é generosidade, né, isso acho que é uma inteligência. Então a gente confunde um pouco as coisas. Fulano é muito generoso. Não, eu acho que... Ou paga, como eles falam? Paga pau, né? Na gíria... na gíria vulgar seria, né? Mas eu acho que é uma inteligência, né? Que você tem de olhar para o outro e falar, nossa, que trabalho bonito que ela tem, que a Suzana tem, né? Enfim. Mas eu vou ler aqui. Caro Marcos, a forma como você deu vida ao poema Sete Faces foi um marco para mim. Eu acho que naquele dia eu tive a consciência da diversidade de sentimentos que a literatura desperta quando consegue tocar a alma de quem está lendo, ainda mais em quem está vendo e ouvindo, como na ocasião. Foi um pouco difícil conter a emoção, confesso. A vida adulta nos impõe muitas durezas que também vão nos enrijecendo por dentro, ainda mais nesse período pós-pandemia que virou o mundo de pernas para o ar. Então, trazer à memória aquela jovenzinha do ensino médio foi despertar o encantamento, a poesia, a graça ainda existem. Eu ainda existo. Mundo, mundo, vasto mundo. Mas vasto é meu coração. Que você continue tocando as pessoas por onde passa. Gratidão. Suzana Inácio de Souza, professora de letras, português
Inglês, Uningá, Centro Universitário Ingá, Maringá, 2022. Obrigado, Suzana. Que lindo. Tá? Por que foi isso, Por quê? Suzana? Porque, assim, nesse dia, Bom, começando o dia antes, né? No final lá do ensino médio, eu sou cria do Estado, né? Sempre estudei em escola pública. Eu também. E... Gastão, né? Tinha o Gastão, também estudei. Gastão, E foi lá no famoso, Gastão. Foi no Gastão. Ah lá. Tá? Isso contextualizando aí para quem tá assistindo a gente, lá naquela escola que você acha que não tem estrutura para nada, Sim. que nunca nada de legal vai acontecer. Um dia chamaram a gente para ir num auditório e que ia ter uma peça, ninguém sabia nem o que era, não falaram pra gente, só vai. A gente foi. De ônibus, né? Aquela farra. Não, foi era dentro do da colégio. escola mesmo, Foi pro colégio. colégio. Foi em 1999. Senhor. Por Sim, isso que eu não falei que o façam Marco as não era de contas, agora. por favor. Eu falei que você não era de agora, você contou. Né, denunciou aqui. E me impactou muito, porque ninguém sabia o que esperar, e de repente entrou essa pessoa, vestido como um mendigo, todo sujo, com uma garrafa do que parecia ser uma pinga. cachaça, uma pinga, 51. e declamando, quando nasci, um anjo torto desse, que anda nas sombras, ele andava e olhava as pessoas nos olhos, assim. E aquilo deu uma mexida, assim, naquela jovenzinha, né? E falava assim, nossa, que legal. E aí eu identifiquei que ele estava lendo poemas, declamando poemas de Drummond. E assim, a atenção foi do início ao fim. E eu falava, gente, nossa, isso foi muito legal. E nunca mais vi essa pessoa, porque eu falei assim, de repente ele tem uma peça em algum lugar que eu queria assistir, levar a família, não, vou convencer todo mundo aí. Nunca mais vi. Aí um belo dia, puxada pela Letícia, descendo aqui na Uningá, aqui nas instalações, aí eu escuto a voz dessa pessoa declamando um poema também. Eu acho que foi infância, né? A benção papai, a benção mamãe. Estava... Esse pai, era esse. Noturno. Sim, e falando alto, do jeito que imponente. Aqui, nossa, na hora eu não veio tinha a visto. voz. Veio a voz, falei, é ele. E eu não sabia, falei, gente, como assim? Aí eu vou ter que dar um jeito de perguntar. Não parece, mas eu sou tímida. Aí eu falei, gente, vou ter que dar um jeito de perguntar. E de repente perguntei. Dele, assim, ele ainda se fazendo de rogado, ainda, mas não, faz muito tempo. Não, mas eu não sou daqui mais, eu fui embora. Eu falei, não, mas você fez sim. E no fim era ele. Ele era o mendigo. Ele era o mendigo, não. Ele era o anjo torto. Ele era o anjo. Não, e que foi vestido, muito... né? A primeira impressão, a Sim. gente fala, entrou um mendigo na escola e aí ele fez tudo aquilo, ele não era ele era o Drummond, ele era o anjo. Sabe que no Parque da Água Branca, quando a gente estava fazendo ensaio aberto, nesse período também, 99, alguém não avisou o guarda, né? E ele entrou no meio da cena, no meio do espetáculo, com cacetete para me tirar do coreto. E tinha 30 pessoas assim sentadas. Ninguém fazia nada? Não, daí a minha assistente de palco, a Silvana, ela entrou e falou, não, o senhor tá louco? Ele é um ator, ele tá fazendo uma peça. Né? Aí o cara, não, desculpa, tal. Eu falei, gente, mas é tão óbvio. Eu tô aqui falando a poesia, tem um público aqui sentado na minha frente, o cara achou o quê? Que as pessoas iam sentar para ouvir um morador de rua? Mundo, vasto mundo. Exatamente. E a gente nunca vai entender quão vasto ele é. Mas foi muito... até falei para a Suzana, né? Esse aqui eu vou colocar num quadro e vou deixar na minha parede. Olha, Suzana. Porque eu acho que essas são as nossas veredas, né? Aquilo que nos alimenta, né? E então eu tenho várias frases de autores, várias poesias que eu vou colando, né? Às vezes, chamada de vídeo, tá lá cheio de quadradinhos, né? De poemas e tal. E então vai fazer parte, porque eu acho que é isso, né? A vida é feita desses encontros. E é como a literatura me tocou naquele dia, né? Casou ali o poema, a entonação, a forma com aquilo mexeu de uma forma diferente. Você viu que daí comigo. você fez letras, né? Então, menina, né? Pois é. E depois você foi minha você é minha professora hoje. Sim, você vê né, as transformações, como que a linguagem é essa ferramenta que une também, né? Muito bonito. Então, nós estamos apresentados aí, né? Eu acho que foi uma conversa importante de começo, né? Aí, para esse encontro. E nós vamos para a primeira a gente já fez, mas acho que assim, uma palestra da noite que eu quero apresentar agora, e daí nós vamos ficar com a palestra dele, que ele já está aqui.
Guilherme Fischer, ele vai vir para falar para nós, logo após nosso encerramento aqui dessa primeira parte. Ele também é professor, trabalha como professor e é escritor, bacharel em administração. Eu vou ler assim, gente, porque é vasto aqui, tá? É vasto o mundo. Com MBA em recursos humanos, em marketing, criatividade e inovação. Cursa licenciatura em letras Libras, pós-graduação de docência no ensino técnico e pós-graduação em docência no ensino superior. Faz pesquisa desde 2013 em várias áreas, tá? Marketing e comunicação. Teve mais de 300 oficinas ministradas, 60 trabalhos literários selecionados em concursos, textos, mais de 60 publicados em livros, autor de livro de haikais. Tem um livro, Minimalismo. Depois, em outra ocasião, ele não vai falar do livro em si, mas em outra ocasião a gente quer trazê-lo de volta para falar das produções dele, tá? Do livro de contos, tem um livro de contos chamado Enterro Sem Defunto, que legal esse. E apostilas didáticas para cursos também, da área de administração. Na União Brasileira de Trovadores, seção Maringá, já foi vice-presidente de Cultura e Relações Públicas no período de 2023, 2024. O que ele é membro desde 2018 do Prêmio Haikai Sabiá. Ocupa a cadeira 181 como membro correspondente da Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências. Outra cadeira 267 na Academia Independente de Letras de João Pessoa, Pernambuco. Cadeira 173 da Academia Internacional de Literatura e Artes Poetas Além do Tempo. Então, gente, é muita coisa. Eu posso até ter resumido, tá? Pulado umas coisas. Mas o que eu quero, assim, é dizer para o Guilherme, muito obrigada de ter aceito esse convite. Né? Esse momento é seu. Se apresente para nós e que nós tenhamos essa parte do encontro. Nós vamos ficar aqui, né, assistindo juntos, e que tenhamos, assim, mais um tema para brilhantar e fazer esse nosso processo de eterna humanização. Então, agora é com você, Guilherme. Boa noite, Letícia, boa noite aos componentes da mesa e boa noite aos alunos. Agradeço muito a participação, é muito gostoso poder participar desse momento, né? Comentando justamente sobre a educação, sobre essas mudanças que ocorrem, né? Que vem ocorrendo e que sempre ocorrerá no meio educacional. E o tema de hoje ele é um tema bem curioso, né? É um tema bem interessante, porque justamente vamos falar sobre essas mudanças. Meu nome é Guilherme Fischer, sou professor de administração, de comunicação, de desenvolvimento pessoal, escritor. Escrevo, então, material didático, livros de literatura, conto, poesia e por aí vai. E quando nós paramos para pensar sobre esse tema comunicação e sobre esse tema que envolve também, né, a própria educação, é interessante pensar o como, de alguma maneira, ele está ligado no nosso dia a dia, na nossa rotina, sem que a gente perceba, né? Provavelmente hoje, neste momento, se você, quando criança, tivesse dado uma pausa na vida, né, e de repente aparecido, surgido, deslocado você na tua história hoje, muitas coisas ficariam sem entender, né, em relação a mudanças tecnológicas, né? Eu fico imaginando como seria para você, né, quem sabe, explicando para o seu eu criança que existiria o Pix, um cartão que aproxima, que existia um site onde você assiste filme, que existia pesquisa, de uma maneira que quase que você conversa ali com a máquina, né? Essa mudança que parece tão comum para nós, ela não é comum na história da humanidade. Se nós pensarmos alguém que nasceu ali por volta de 1300, 1400, se eu pudesse deslocar essa pessoa na história, jogar ela para uns 1700, né? 1600, ela não teria uma mudança tão drástica. Talvez uma mudança geográfica. Qual império domina qual região, o que está acontecendo ali politicamente, mas daria para entender o mundo muito fácil, né? Demoramos, depois de Cristo, mais de 1700 anos para a nossa primeira Revolução Industrial. E o que é mais curioso é que a partir daí, né, do vapor, uns 100 aninhos de eletricidade, internet. Esse mesmo movimento, talvez, como eu disse lá no início, na sua vida, se eu deslocasse a tua história em 8 anos, em 5 anos, em 7 anos, a minha história, já seria muito difícil explicar, né? Explicar detalhes ali. Então, o que dirá no contexto educacional, né? Onde o professor, o aluno, tem também várias mudanças. Se você estudou 10 anos atrás,
você já conta com, ou melhor, né, não conta com tecnologias que hoje parece algo muito comum. E a partir daí surge também, né, claro, os desafios, mas também surge por aí também os encantamentos da área própria, né, da educação. Mas assim, por falar em tecnologia, chama também muito a nossa atenção o como, de alguma maneira, convivem no mesmo espaço uma diferença de gerações em relação à própria tecnologia, né? Então nós temos gerações que já nasceram com a tecnologia por aqui, com a tecnologia no sentido a internet, rede social, e nós temos, quem diria, né, convivendo ao mesmo tempo a última geração ou as últimas gerações que puderam viver num mundo em que não existia essa comunicação internet, vamos assim dizer, e passou a conviver com a ascensão da internet. Curioso isso, né? E há, querendo ou não, um choque de realidade. Estou fazendo algumas perguntas, gostaria muito que você fosse respondendo mentalmente, assim, coisa rápida. Hoje, do momento que você acordou até agora, nesta noite, quantas vezes você já pegou o celular ou quantas vezes você já pesquisou alguma coisa no celular? Vamos por uma outra pergunta, né? Do momento que você acorda até a primeira vez que você olha para a tela, quantos minutos ou quanto tempo se passam, mais ou menos, né? Se tiver curiosidade, dá até para chegar ali nas opções do celular, dar uma olhadinha quantas horas dia são utilizados ali, né? Uma outra pergunta, assim, pensando em social, qual que foi a última vez que você ficou um dia inteiro, né, sem o uso dessa tecnologia? Então é muito raro, muito difícil, né, responder essas perguntas, porque ao passo que ela foi entrando para nós, quanto humanidade, naturalmente nós já fomos dando uma colocação no dia a dia. E como é difícil, né? Não dá aquela olhadinha se vai chover, se não vai, se tá sol, se não tá. Dá aquela olhadinha, por exemplo, uma palavra que nós não sabemos, um tema que nós ouvimos, escutamos, um Google Agenda, né? Por exemplo, que o pessoal geralmente utiliza bastante no celular, ou até mesmo a tecnologia que está nos conectando agora, né? Então isso é interessante perceber o como não é difícil desassociar, né? É muito complicado desassociar a nossa vida, a nossa rotina do uso da tecnologia. E como é difícil desassociar, e como isso vai entrando em todas as áreas, não tem como dizer, né, que não entrou e não vai continuar permanecendo nas áreas que envolvem também educação. Mas isso também traz ali alguns desafios, porque a partir do momento que a tecnologia ela entra para nós, ela traz alguns desafios inerentes ao próprio uso da tecnologia, que tanto quanto professores quanto alunos podem sentir isso. Por falar nesses desafios, o meu objetivo hoje é conversar sobre alguns desafios e encantamentos que podem surgir a partir destes desafios, né? Até porque, assim como aparece para nós desafios em relação mesmo à tecnologia, qualquer outra tecnologia, qualquer coisa que venha surgindo, primeiro ele surge como desafio, naturalmente, e a partir disso nós vamos dando outros significados, né? E o primeiro desafio, e isso mexe muito, né? É que na maneira que a tecnologia vem, ela também muda, ela modifica muito o nosso comportamento. Então há uma mudança comportamental. Só lembrando aqui, abrindo um parênteses, quando eu cito uma mudança comportamental, eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim. Eu só estou pontuando que ocorre, né? E que a partir disso vem outras mudanças. E aí, pensando então nessa mudança comportamental, estou dizendo que também o aluno em sala de aula, ou o aluno da casa dele enquanto sala de aula, ou o professor enquanto planeja, ou enquanto executa, também sofre por esse comportamento, por essa mudança comportamental. Primeira mudança comportamental, né, que nós podemos imaginar, como a tecnologia ela vem para nós muito também como uma forma de comunicação, uma comunicação um pouco mais acelerada, um pouco mais rápida, né? Talvez nessa fala, imagina
um WhatsApp com 1.5, com 2.0, né? Um áudio grande. Imagina um áudio de 2 minutos, quão longo é um áudio de 2 minutos, um áudio de 3 minutos. Então essa comunicação ela passa a ser, claro que também muito mais acelerada, muito mais dinâmica. Tem uma diferença também nas nossas referências, né? Então, muitas vezes durante o dia, uma piada, uma brincadeira, algo que surge por ali, que vem de uma ideia da internet. Imagina que se eu não vi, ou se eu não tivesse a rede social, provavelmente eu não captaria aquela referência, né? Mas também de comunicação mesmo de espaço, de local. É muito comum, né, que as nossas comunicações sejam permeadas por essa tecnologia, quando de repente alguém está conversando e de repente no meio dessa conversa tem pausas, né, para mostrar um vídeo, para mostrar um texto, para pesquisar alguma coisa, ou até mesmo pausas no aspecto de olhar e ali gastar um certo tempo. Então, o desafio muito forte que envolve a tecnologia para o educacional provavelmente vem da nossa diferença de comunicação, da nossa mudança de comportamento para a comunicação. Mas além da mudança de comportamento para a comunicação, o como essa distribuição tecnológica, que entra como um segundo desafio, ela não é tão linear quanto parece, né? Então é muito comum em sala de aula o professor se deparar em várias situações. Exemplo, vamos trabalhar com Excel e alguém que já entende muito de Excel e alguém que ainda está abrindo o Excel pela primeira vez, né? Porque há muitas ferramentas, há muitas possibilidades e talvez, provavelmente, né, desenvolvemos em umas, não outras e vice-versa. Então, um grande desafio é também de trabalhar com a tecnologia, por ser também, querendo ou não na história, algo recente para nós, há diferentes níveis de conhecimento, né? Então é muito comum numa aula, por exemplo, de Excel, que eu acabei de citar, eu chegar e ter um aluno que já mexe, já trabalha com Excel, e alguns que estão ali ligando o computador pela primeira vez. Então você vai dizer, Guilherme, mas ligando o computador pela primeira vez? Sim, né? Muitos têm e utilizam muito o celular e não o computador. Pelo menos faz parte, né, da minha realidade quanto à aula. Professor, eu tenho um computador, mas para trabalho ou para estudo, mas se não tivesse o trabalho ou o estudo, o celular. Então tem muitos que não têm esse contato, de fato, com o computador. E o fato de deslogar de uma conta para sair, que não preciso no celular, mas preciso no computador, né? Criação de pastas, que parece algo básico. Mas, porém, no entanto, todavia, algo importante para a educação é imaginar que aquela fala, aquele conhecimento, aquele momento em sala de aula, ele não é um momento somente como um desafio de, nossa, como é difícil, mas como é importante também um momento como inclusão, né? Onde nós estamos dividindo e compartilhando o nosso conhecimento e o conhecimento da turma voltado para a tecnologia, né? E que interessante, né? Se nessa aula, além de sair aprendendo sobre o tema, sair também com um aprendizado numa plataforma tecnológica, né? De, por exemplo, um aprendizado justamente numa planilhazinha de Excel. Então, são aprendizados extras, né? Então, mas que também se torna um desafio para quem trabalha ali como professor, né? Então, são níveis diferentes de conhecimento, né? Então, vou pegar, por exemplo, agora, vamos imaginar uma aula de marketing, onde a pessoa vai desenvolver uma peça de marketing, né? Uma imagem e um texto. Então, quantas habilidades podem envolver, né? Habilidade de escrita, a habilidade de edição de imagem, a habilidade numa plataforma de edição de imagem, a habilidade na rede social para fazer essa postagem. Então, é muito comum, né, que nós vamos encontrar pessoas que têm muita facilidade, às vezes, com a rede social, mas não com fazer um texto. Ou faz um texto muito bem, mas edição de imagem e vídeo, meio complicado. Edita imagem e vídeo muito bem, faz um texto muito bem, mas não tem afinidade com rede social. Então, esse múltiplo conhecimento, ele acaba, querendo ou não, também se tornando um grande desafio para quem trabalha com educação ou para quem, de alguma maneira, consome também, né, conteúdos voltados para a educação. Um desafio vindo, inerente da própria tecnologia. Mais um desafio, além da própria distribuição de conhecimento, né, nós também temos o grande desafio da tecnologia, que é justamente o uso dela não como um treino de atenção, né? Então, por exemplo, novamente, né, uma autorreflexão,
Qual foi, né, a última vez que nós fizemos uma coisa fazendo uma coisa só, né? Então vamos imaginar alguém tomando um café concentradamente, né? Então imagina assim, os 5 sentidos tomando café, né? A última vez que nós tivemos essa oportunidade da mão sentir a xícara, do olho ver o café, sentir o cheiro, o gosto, um café só café, né? Então, a última vez, por exemplo, de uma conversa só conversa, né? De um ouvir música só ouvindo música. Então ele também vem, querendo ou não, como um grande desafio, uma situação à própria atenção, né? O prestar atenção nos detalhes, porque eu tenho a possibilidade, eu tenho uma ferramenta que também me permite distrair, me permite fugir do tédio, né? Eu posso pegar uma fila de um banco de 20 minutos e posso fugir desse tédio, né? Utilizando a ferramenta, a própria tecnologia. Estou usando bem a tecnologia voltada para o nosso dia a dia, né? Podemos utilizar para fugir desses momentos, né? Um almoço, um grupo em família e amigo, a conversa não está muito legal. Eu posso fugir um pouco disso, né? Por que não? E com isso também nós vamos desenvolvendo uma baixa resistência, justamente da própria frustração e do próprio tédio, né? E esses momentos de criação. Até porque se eu pegar 20 minutos agora e utilizar aleatoriamente, e daqui a pouco mais 5 minutos, daqui a pouco 15 minutos, e depois mais 30 minutos, se passou muito tempo do meu dia, aonde muitas das vezes eu vou imaginar, nossa, quanto tempo passou e eu não fiz muita coisa, não fiz nada produtivo. Mas, novamente, vai ser muito difícil que sobre um tempo tão grande. Mas 20 minutinhos aqui, 15 ali, 5 lá, são períodos que também nós podemos utilizar para algo interessante para nós, né? Então, esses são os desafios da tecnologia voltado para a educação. Mas, em grande resumo, nós temos o desafio, então, da distribuição de conhecimento ainda não ser tão bem distribuída, vamos assim dizer. Temos o desafio da utilização dele como o entretenimento, não para se entreter, mas para fugir, muitas das vezes, do momento de tédio e frustração, o que impacta na atenção, e mudanças no comportamento. Até aí tudo bem, né? Ruim ou bom? Indiferente, ao meu ver, né? Assim como toda mudança histórica, indiferente. Agora, porém, no entanto, todavia, existe algo positivo que é justamente como que isso pode se transformar num encantamento, né? Já que parece, que se soa tão estranho, né? Até agora parece que foi negativo, né? Então, novamente, antes de uma dualidade, né? O mundo não é tão dual, é positivo ou negativo, a tecnologia é boa ou ruim. Na verdade, podemos utilizar para algo super interessante e podemos não, né? Então, situação para o nosso encantamento, né? Como assim esse encantamento? Algo assim que chama muita atenção quando nós pensamos nessa tecnologia por encantamento é justamente imaginar que o papel do docente, o papel ali do professor, ele também é um papel de guiar o pensamento, um papel também de instruir para outras situações. E se essa tecnologia, de alguma maneira, ela pode estar não tão bem utilizada, o professor ele pode gerar esse encantamento mostrando que essas ferramentas do dia a dia, o quanto isso que também é voltado para entretenimento, que também é voltado para a organização pessoal, o quanto isso também pode colaborar para o processo educacional, né? Então, vou pegar aqui alguns exemplos. Vou pegar um exemplo. Nós temos, por exemplo, o ChatGPT, né? O ChatGPT, muito difícil que alguém não vá, faça algum tipo de pesquisa no ChatGPT. E interessante, é uma ferramenta, né? Provavelmente uma ferramenta que vem para ficar, ser aprimorada, desenvolvida, né? Não creio eu que vai assumir os chats, né, de inteligência artificial. Ok, mas de que forma ele foi me apresentado? Eu gostaria que você pensasse a primeira vez que você viu o ChatGPT. Copilot, Gemini, primeira vez. Então, como que foi apresentado? De que maneira você utilizou e utiliza, né? Mas, por exemplo, nós podemos dar uma finalidade também por uma finalidade educacional, né? Então, por exemplo, um texto que nós fazemos, que nós escrevemos,
e de repente eu tenho uma dificuldade de enxergar uma falha no meu argumento. Então, olha como nós podemos utilizar uma ferramenta de um jeito super interessante, né? Eu posso simplesmente jogar para que o chat teste o meu argumento, né? Então, aponte minhas falhas de argumento, por gentileza, né? Aponte ali onde eu estou errando. Se fosse alguém com um pensamento oposto desse meu texto, quais os pontos essa pessoa levantaria, né? Ou até mesmo uma situação onde eu possa escrever e faça algumas correções, minha pontuação está ok, e se não estiver, me aponte onde está errado. E me dê os motivos, ou como eu deveria, de alguma maneira, colocar. Então nós podemos utilizar de maneira super interessante, né? De maneira que nós aprendemos também com a própria ferramenta. Então, isso há também esse encantamento, né? O encantamento de perceber que essa ferramenta, por mais do dia a dia que pareça, por mais simples que pareça, o quanto de alguma maneira ela pode impactar positivamente. Falar em impactar positivamente, né? Quantas ferramentas de gestão de tempo nós temos, e às vezes no próprio celular, a agendinha ali do celular, né? E quantas vezes como nós utilizamos ela, né? Às vezes eu olho lá na agendinha, será que está escrito só o horário para tomar o remédio? Ou apenas uma reunião muito importante? Então, existe toda uma rotina que eu poderia organizar utilizando a mesma ferramenta que você, que nós temos ali no celular. Então, o encantamento, ele pode passar pelo processo de descobrir o quanto as ferramentas simples, dentro desse dia a dia, o quanto elas são importantíssimas ferramentas para o processo educacional, né? Então, não só o conteúdo, mas além do conteúdo, como que dentro do conteúdo que eu aplico quanto professor, essas ferramentas podem se encaixar, essas ferramentas podem entrar e ser sugeridas para que os alunos ali também utilizem. E eu, quanto aluno, quanto dessas ferramentas eu posso ter para resolver problemas educacionais mesmo, que para mim são sem soluções. Guilherme, estou meio sem tempo para estudar, está muito corrido, estou precisando de alguma coisa para organizar o meu tempo, e talvez eu tenha a agenda ali. Eu erro sempre nesse mesmo ponto, não consigo ver o erro, e talvez eu estou utilizando o ChatGPT para outras coisas, mas não para apontar aquilo que eu poderia melhorar. Então, são pontos dessas tecnologias que, como ela não vem para nós, ela não surge para nós, ela não nos é apresentada, aplicada à área educacional, né? Por exemplo, como eu comentei, as ferramentas que eu disse, mas coisas do dia a dia, é importante que tanto o docente quanto o aluno pense em maneiras de trazer essas mesmas ferramentas, né? Não como algo antagônico ao conhecimento, mas como algo que pode facilitar, e facilita muito a rotina, o dia a dia. E como mais um recurso de encantamento, algo que ajuda muito e que chama muita atenção é a importância não só do estudo da própria disciplina que eu quero repassar, mas também o estudo da comunicação, né? E o estudo do outro quanto ser humano. Afinal de contas, como aluno, nosso objetivo é aplicar esse conhecimento dentro do mercado de trabalho, dentro do empreendimento, mas sempre é importante lembrar que esse mercado de trabalho, esse empreendimento, ele é feito para alguém, né? Ele é feito para o outro, né? Por exemplo, o empreendimento é algo muito bonito. Você coloca à disposição aquilo que você faz de melhor para alguém, né? Assim como no mercado de trabalho é algo muito bonito, você se coloca à disposição aquilo que você faz de melhor para que alguém tenha acesso. Então isso é algo muito bonito. E por falar nesse algo muito bonito que é para o outro, também gera essa mesma reflexão com o avanço tecnológico que nós temos em mãos, o quanto nós também podemos facilitar e se encantar a partir do momento que nós utilizamos também para conhecer mais o outro, a própria comunicação, né? Algo assim muito interessante pensar nesse estudo da comunicação. Quando eu digo comunicação, é estudar o outro, entender não só a maneira que eu escrevo, mas a maneira que eu falo e como isso impacta. Isso faz também com que dentro dessa tecnologia, dentro dessas mudanças comportamentais, a nossa comunicação precise também de alguns ajustes, né? Seria muito estranho eu imaginar que a mesma fala que eu faço para vocês hoje, neste momento, agora, né, possa prender a atenção de alguém 10 anos
depois, né, deste momento, ou prenderia a atenção de alguém 10 anos anterior a esse momento, né? Então ela vai sofrendo alguns ajustes, alguns exemplos que eu dei agora não teria como ter dado no passado e no futuro talvez já não sejam esses exemplos. Então é importante que a gente perceba como a comunicação ela também vai sofrendo ajuste e pensando dentro da prática docente, o estudo da comunicação, né? A importância que tem o estudo da comunicação. Por exemplo, você já deve ter visto isso, né? Então, vídeos, pessoas, né? Professores, palestras, onde parece que aquilo fica memorizado de alguma maneira, pela forma que a pessoa se comunica, pela forma que a pessoa fala. Então, tem técnica para isso, né? Tem técnica para que aquela comunicação seja colocada, para que aquela comunicação seja feita. Então, alguns detalhes da comunicação mudam completamente o contexto, a fala. Então, resumindo, né, a comunicação, em outras palavras, nós podemos perceber que a prática docente, ela sofreu, quando eu falo sofreu mudanças, né, não sofrimento, mas ela levou mudanças, né, teve mudanças, ocorreram, e dá uma sensação muito difícil de que nós não conseguimos acompanhar, até porque historicamente demorou tanto para ter algumas mudanças e parece que as mudanças agora vêm de maneira tão rápida, né? Com a tecnologia, com a internet, com a inteligência artificial. Porém, nós também não percebemos o quanto isso já faz parte do nosso dia a dia. Muitas das tecnologias já fazem parte da tua rotina até o momento desse vídeo, até o momento dessa fala, até o momento desse contato eu contigo. Quantas tecnologias você já utilizou hoje? Porém, no entanto, todavia, é importante perceber que junto com ela vem alguns desafios. O desafio de não estar distribuído igualmente para todos, é um desafio. O desafio de como isso afetou e afeta o nosso comportamento, e pode passar despercebido, né? E também, claro, o desafio de pensar que o quanto isso também pode afetar, querendo ou não, a nossa forma de atenção em relação às coisas, né? E, porém, o papel nosso, quanto aluno, é justamente pensar que essas ferramentas também são recursos para que nos ajudem no estudo, e o papel nosso, quanto docente, é imaginar o quanto essas ferramentas também podem auxiliar no processo de educação. Por falar, então, nesse processo de educação, o poder fazer com que a gente se encante com os detalhes do dia, com as ferramentas que nós já utilizamos, voltado para o educacional. E para isso, naturalmente, é importante que nós estudemos, aprendemos sobre o outro. Utilizar essas ferramentas também para treinar a comunicação, né? Para falar, né, em público, sim, também conversar um com o outro, escrita, mas que a gente treine essa comunicação, porque tudo isso tem um impacto muito grande, tanto na atividade de quem aprende, quanto na atividade de quem ensina. Até porque, quando eu falo na atividade de quem aprende e quem ensina, não há ninguém que não passe pela vida tendo, muitas vezes até no mesmo dia, os dois papéis, né? O papel de aprender e de ensinar no mesmo dia. Então, trabalhando com essa ideia de comunicação, por mais que a tecnologia ela venha para nós como algo muito bom, positivo, e que muitas vezes pode até dizer, Guilherme, mas que diferença vai fazer se o próprio conteúdo ou aquilo que é passado, a pessoa ela tem um amplo acesso. E aí que vem, né? Nós temos um amplo acesso, e mesmo com esse amplo acesso, o quanto fica tão mais fácil na voz de algumas pessoas, o quanto fica tão mais fácil pela boca de outras pessoas, né? Aquele conteúdo. Então, o treinar a comunicação ele auxilia muito nesse aspecto. Até porque a importância de estudar o outro, estudar a comunicação, nós podemos, ao longo dessa jornada, esquecer, às vezes, né, até aquilo que alguém disse para nós, mas é muito difícil que a gente consiga esquecer a maneira que alguém nos fez nos sentir. É muito difícil esquecer o encantamento de poder escrever pela primeira vez, falar em público pela primeira vez. É muito difícil que a gente esqueça esse encantamento de olhar para uma ferramenta como o ChatGPT e pensar, meu Deus, eu não fazia ideia que ele fazia isso. Que legal. Eu não sabia que o meu celular tinha essa função. Eu não sabia que eu podia fazer isso em determinado site.
Então, esse encantamento do novo é justamente, não somente o novo da ferramenta nova, mas o novo, principalmente, de como nós podemos utilizar ferramentas do dia a dia para nós, dentro de um contexto educacional. Então, deixo com você uma missão, né? Uma tarefa, assim, não tem como eu obrigar que você faça, mas seria muito bom, seria muito interessante, que, de fato, você levantasse todas as ferramentas que você já utiliza mesmo, tecnológica, ferramentas que você já utiliza, e colocar como que essas ferramentas elas podem também ser utilizadas voltado para a área educacional. Como que ela pode, vamos pensar primeiro como quem aprende, como que ela pode, no meu fator de aprender, que eu aprenda muito mais, né? Então, por exemplo, eu utilizo com muita frequência a rede social. Eu utilizo também para aprender, né? Eu utilizo com muita frequência ChatGPT. Eu utilizo também para aprender. Eu utilizo com muita frequência outras tecnologias como aplicativos. Eu utilizo também para aprender. Como que eu posso utilizar para isso, né? E que na prática docente ou na prática de ensino, ou como nós também podemos pensar quais ferramentas nós utilizamos hoje e quais dessas ferramentas ela pode fazer parte do meu dia a dia, como também não só um aprendizado para mim, mas tornar mais nítido aquilo que eu quero passar para quem está na outra ponta, no outro lugar ouvindo, né? Então também podemos utilizar essas ferramentas para essa finalidade. Então uma tarefa que não é tarefa, não tem como obrigar que você faça, mas espero muito, né, que tenha a minha voz na tua voz da consciência, perguntando se você já fez, quais as tecnologias eu utilizo e quais eu posso utilizar mais ainda para ajudar no meu processo de aprendizado. Então hoje nós trabalhamos com a temática como as tecnologias, querendo ou não, impactam os desafios e o encantamento. E eu agradeço mais uma vez muito pela oportunidade de poder trabalhar com vocês, pela oportunidade de poder conversar com vocês sobre o tema. Muito obrigado, desejo uma ótima semana e que aquilo que eu disse, que você não saia hoje com uma resposta pronta, né? Se você sair com uma resposta pronta, falhei miseravelmente. Meu intuito é que você saia com ideias, pensando sobre isso e pensando sobre o impacto que isso pode trazer, positivo ou negativamente, se eu não utilizar tudo que está aí ao meu favor, ok? Então, muito obrigado, agradeço muito e que essa fala faça com que a gente vá pensando pontos durante a semana. Uma ótima semana, novamente agradeço a todos e até mais. Muito obrigada, professor Guilherme, pela palestra maravilhosa que ministrou agora. E agora, acadêmica, vou apresentar a professora Priscila Rocha Luiz Bueno. Ela também é daqui de Maringá, Paraná. Ela trabalha com ênfase em família, educação infantil, anos iniciais, com os temas violência sexual infantil, gênero, sexualidade, diversidades, formações de professores, políticas educacionais, dificuldade de aprendizagem, gestão educacional e muitos outros. A professora é formada em pedagogia, tem especializações na área da educação e mestre em educação. Muito obrigada, professora Priscila, por ter aceitado esse convite. Estamos aqui agora acompanhando a senhora nessa palestra. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a professora Priscila Bueno e hoje eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre o poder das palavras, como essas palavras estão inseridas no contexto escolar e o quanto o professor também é responsável por tudo aquilo que acontece dentro de sala de aula. Bom, hoje a gente vai falar um pouco então sobre o educar com afeto. Palavras, sentidos e as resistências que muitas vezes acontecem no espaço escolar e também na docência. Bom, falar sobre esse tema que é muito importante nos dias atuais, principalmente nos dias atuais, né? A gente sempre ouviu falar sobre a importância da palavra, a importância do afeto, a importância de trabalhar de forma afetiva dentro de sala de aula, mas muitas vezes no dia a dia e muitas vezes na correria do nosso dia a dia, nós não trabalhamos de forma efetiva esse cuidado, de forma efetiva esse vínculo. Então hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre como é e se faz necessário esse trabalho dentro do espaço escolar.
tá? A gente vive em tempos que a cada dia essa questão não só da afetividade, mas das relações estão se perdendo, né? Nós sabemos aí que as crianças estão cada vez mais tendo contato à era tecnológica, nós também sabemos que não tem como, né, fugir de tudo isso, mas e o vínculo, né? E a conversa, e a troca? Muitas vezes eles acabam tendo essas trocas apenas nos joguinhos do celular ou até mesmo do tablet. E o vínculo realmente afetivo que precisa acontecer de forma efetiva na vida do sujeito. E muitas destas vezes, esse vínculo afetivo acontece dentro do espaço escolar. E nós, professores, talvez na forma como nós estamos, né, trabalhando os conteúdos, trabalhando os projetos e tudo aquilo que chega para nós dentro da escola, nós também esquecemos de trabalhar a afetividade. Ah, professora, mas eu trabalho a afetividade. Quando os meus alunos chegam, eu abraço. Quando eles vêm me perguntar alguma coisa, eu escuto. E será que a questão da afetividade envolve só isso? Será que o vínculo afetivo está ligado apenas ao contato visual ou ao toque? E é aí que nós precisamos, então, refletir sobre a importância e o papel da escola e do professor na vida dessas crianças. E por que, então, a gente precisa falar sobre afeto na educação? Né? Nós sempre ouvimos, talvez você já tenha tido uma professora que te fez ser professor e professora agora, e isso é também uma forma de afeto, porque todo o afeto está relacionado a questão do sujeito se espelhar em alguém. Então, o afeto vem, proporciona com que a criança ou com que o indivíduo se identifique com a situação, com a pessoa, com a profissão, e aí sim ele então se aproprie desta função e desta emoção e ele consiga então se desenvolver de forma sadia no espaço social onde ele está. Mas quando nós falamos então de educação, nós estamos falando apenas do amor, apenas do toque, apenas do ouvir a criança, e é aí, por esse motivo que nós estamos aqui um pouquinho para conversar com vocês sobre essa questão das palavras que estão relacionadas ao afeto e que muitas vezes e muitos professores dentro do espaço escolar não estão abertos para entender qual é a importância e a verdadeira intenção da afetividade dentro desse espaço educativo. Então, o afeto, antes de tudo, ele está relacionado à questão do influenciar. Lembra que eu falei para vocês? Talvez você tenha tido uma professora ou um professor que fez com que você chegasse até aqui. Então, ele fez o quê? Te influenciou, isso mesmo. Quantas outras situações que nós temos no nosso dia a dia e na nossa vida e no nosso cotidiano que nós somos influenciados por alguém? Por que nós somos influenciados? Porque a nossa questão da afetividade, a nossa ligação com o outro está então sendo desenvolvida. E isso acontece também com as crianças. Quando nós falamos de afeto, olha lá, não está relacionado apenas ao carinho, ao toque, ao ouvir, a deixar a criança pegar no seu cabelo, né? Principalmente ali eu que trabalho na educação infantil, eles trazem flores, eles trazem desenhos, e isso está também relacionado à afetividade. Mas a afetividade tem o papel do quê? De transformar. A afetividade, ela vem para ser uma presença na vida do sujeito e todas as vezes que ele pensar em fazer algo ou pensar em ser alguém, ele vai pensar em você, como professor ou até mesmo em qualquer outra pessoa que convive com ele. Sabe aquela sensação que às vezes a gente sente e pensa assim, o que será que a minha mãe faria se ela estivesse no meu lugar? O que será que aquela professora que eu tive faria com esse aluno se ela estivesse no meu lugar? Então, é a presença do outro que te influenciou de forma afetiva e que transformou, então, a sua forma de ver e de olhar o outro, o mundo e o meio aonde você está. Paulo Freire, então, ele vem e diz para nós, olha, ensinar exige a capacidade de amar. E eu sei, gente, estou em sala de aula, não só com os pequenos, como também com os grandes. E eu sei que não é fácil. A cada dia nós estamos tendo aí dificuldades, talvez, de abrir este leque da afetividade, não é mesmo? Mas nós precisamos, então, entender esta frase que Paulo Freire traz para nós. Ensinar exige, então, a capacidade de amar.
Mas não só amar o outro, amar a transformação também que você é capaz de fazer na vida desta criança e deste aluno que então estará com você nesse período letivo. Amar então no contexto da docência quer dizer o quê? Professora, então você está dizendo para mim que a partir de hoje, para que eu seja uma boa professora ou um bom professor, eu preciso deixar com que eles façam o que eles querem? Para que realmente eles se sintam amados, eles precisam ter a liberdade de fazer ou sentir o que querem? E é aí que está. Muitas vezes nós confundimos o que é o amar, né? E o amar precisa, sim, de um controle, precisa, sim, de um direcionamento para que realmente essa transformação aconteça. E o professor, então, precisa reconhecer nessa relação que ele não deve ser um professor permissivo, mas ele também não pode ser um professor autoritário. Nós precisamos, então, ter uma comunicação que também é uma das armas ou uma dos caminhos que nós temos nesta questão da afetividade e nas relações entre os sujeitos, entre os humanos e entre os indivíduos. Quando nós, então, falamos do amor, nós também estamos falando da emancipação. Quando nós permitimos, então, que o outro fale, se expresse, que ele realmente, então, consiga entender o que ele sente, nós estamos emancipando, nós estamos dizendo para ele, vá tranquilo, que eu, como sua professora, estarei aqui e te darei total suporte. E se você errar, pode olhar para trás que eu vou estar ali no último vagão te esperando. Essa é a emancipação. Isso está relacionado realmente à questão da afetividade que nós tanto falamos que se faz necessário trabalhar dentro do espaço escolar. Eu sei também e vejo que quando nós falamos de afetar, nós também somos afetados. É ou não é? Quantas histórias talvez vocês já ouviram ou vocês vivenciam aí, como eu vivencio daqui, de crianças que necessitam desse afeto, que muitas vezes não recebem no espaço escolar ou no espaço familiar onde elas estão e acabam recebendo aqui, dentro da sala de aula. É aqui que eles são afetados por um sentimento que talvez até então eles não conheceram na sua profundidade, né? O afeto também, em determinadas famílias, está relacionado ao cuidar, né? Ao dar as condições necessárias para que a criança tenha uma roupa limpa, uma alimentação. Mas o afeto é algo mais profundo, é algo que vai transformar a vida dessa criança para que ela então seja e se sinta emancipada e consiga caminhar daqui para frente, quando nós não estaremos mais ao lado dela. A questão do afetar também exige uma escuta. É preciso que a gente escute, tenha uma escuta, né, para que essa criança então tenha a segurança de falar conosco. E essas palavras então não sejam apenas palavras que ficarão ao vento. Eu confesso que muitas vezes, dependendo do dia a dia, eles falam, eu falo, ai, que legal. Mas se eles me perguntarem, às vezes eu nem consigo repetir. E tá tudo bem, não é? Isso tá tudo bem, porque essa história dele também vai me afetar. Mas essa escuta que eu preciso ter de qualidade para que essa criança, então, possa se abrir comigo dentro do espaço escolar, é que vai, então, trazer para essa criança a questão dos direitos, para que ela se entenda como sujeito e, principalmente, para que os seus desejos sejam validados. E essas palavras que educam, então, como que elas constroem sentidos? Será que realmente as palavras fazem efeito? Será que realmente aquilo que eu falo modifica ou constrói a vida do meu aluno? Quem já ouviu aí? Pelo menos a minha avó e a minha mãe falava muito. Cuidado, a palavra tem poder. É isso mesmo. A palavra tem muito poder e nós sabemos disso. Então, quantas vezes, ou talvez quantas palavras você já ouviu dos seus pais ou de alguma professora que tenha marcado você? Quantas palavras ou quantas coisas você já falou que pode ter, então, marcado e modificado a vida de um aluno? E é nesse momento que a gente precisa entender e internalizar a importância destas palavras na vida das nossas crianças. Olha lá, quantas vezes o silêncio ou a indiferença provocaram o oposto. Quantas vezes talvez os alunos vêm e tentam falar conosco e nós silenciamos ou a gente diz, agora não quero te ouvir, pode parar, agora não é hora de conversar.
E às vezes foi naquele momento que ele teve a coragem de chegar até você e contar aquilo que ele estava sentindo. Então são enormes, né? E várias situações que acontecem no nosso dia a dia e que a gente precisa sim estar atentas. Porque as palavras que nós usamos no ambiente escolar são sementes. É aquilo que nós lançamos nas nossas crianças e aquilo que elas acreditam que elas serão. Quem aí já talvez tenha presenciado uma criança fazendo uma atividade e a hora que você fala para ele, pode fazer, você consegue, e ele diz, eu não sei, eu não consigo. Eu já tive alunos que me diziam que os pais falavam que eles não conseguiam, que já tiveram professoras que falaram também que eles não conseguiam. Então, eles internalizaram isso. Talvez você aí desse ladinho já ouviu também algumas palavras, não é mesmo? Que internalizou em você e que talvez te bloqueiam para que você vá além, busque seus sonhos, para que você então consiga alcançar aquilo que você tanto desejou. A palavra tem ou não tem poder? Tem, não é mesmo? Imagina dentro de uma sala de aula, onde você tem 25 crianças, uma diferente da outra, e que você precisa saber o ponto, a hora e qual palavra usar para que você então transforme a vida desta criança. Elas podem então florescer, não é mesmo? Essa semente que a gente lança. Elas podem florescer, elas podem trazer frutos, não é mesmo? E essas crianças então entenderem realmente qual é o seu espaço dentro do meio social que elas estão. Educar com afeto também, então, é cuidar, é compreender que as nossas palavras vão carregar aí a forma como nós nos comunicamos. Quem aí também já ouviu, hoje eu tô cheia de frases. Quem aí também já ouviu assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Exatamente. Aquilo que nós carregamos, aquilo que nós falamos para o outro, então, está dentro de você e talvez no determinado momento que você usar essa palavra, você pode transformar, modificar ou atrasar a vida da criança que está aí na sua mão dentro da sua sala de aula. E isso vale, então, para além dos conteúdos, não é? A palavra, às vezes, a gente pensa, mas eu já falo tanto, eu já incentivo tanto, eu falo que eles conseguem, eu incentivo, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu sei porque eu também faço. Existem dias que a gente não vai fazer, não é mesmo? Existem dias que você pensa, eu não vou conseguir. E existem dias que talvez você pense assim, e quem é que vai me escutar, professora? Quem é que vai me dar palavras de incentivo? Vocês vão ver um pouquinho mais para frente como a gente pode fazer também dessa dificuldade algo para que nos incentive e nos faça ir além das dificuldades que nós enfrentamos dentro do espaço escolar. Olha lá então, essa questão da afetividade é para que a gente então possa gerenciar os conflitos que vão acontecer dentro de sala de aula, gerenciar as emoções das nossas crianças, que eles vêm aí cada dia mais, né, sem conseguir dividir ou sem conseguir entender o espaço um do outro, e eles não conseguem lidar com as frustrações. Eu vejo que hoje a dificuldade maior nossa dentro da escola também é lidar com as frustrações, não só da criança, mas também muitas vezes da família, que invadem aí os muros da escola, e a gente precisa gerenciar ambas as partes para que então esse desenvolvimento aconteça de forma significativa. E essas emoções, então, como que a gente acolhe? Com os pequenos gestos, com um abraço, com uma escuta, com um beijo. Eu falo que na minha sala de aula eles já têm o costume de entrar, né, os que chegam após o horário, e eles vêm, eles guardam a bolsa e eles já se dirigem à minha mesa, porque eles já sabem que vão ganhar um abraço e vão ganhar um beijinho para que eles sentem, então, no lugar deles. E essas ações, né, esses gestos viram um hábito. Então, quando você chega, às vezes, quantas vezes eu já cheguei acelerada e eu entro em sala de aula, coloco a minha bolsa e eles falam, oi, Pro, tudo bem? Bom dia. E eu falo, bom dia, porque daí a gente consegue, respirar. A respiração também controla muitas nossas emoções, não é? E nos faz o quê? Raciocinar e pensar nas palavras que nós vamos dizer para o outro e até mesmo internalizar as palavras para nós. E aí eles falam para mim, e o beijo e o abraço hoje não vai ter?
Aí a gente já abre aquele sorriso, né, gente? Eu falo, lógico que vai ter. E aí eles vêm, então, na minha mesa e a gente, então, faz toda essa ação, todo esse vínculo para que a aprendizagem aconteça. A aprendizagem sem vínculo não acontece. Se o seu aluno não tiver vínculo afetivo com você, ele não acontece. Quantas colegas de trabalho que eu já tive que os seus alunos tinham vínculo, mas era o vínculo do medo. Não sei se é onde você está acontece. Mas aonde eu já trabalhei, em várias instituições que eu já passei, existiam crianças que tinham vínculo com a professora sim, mas era o vínculo do medo, era o vínculo que não havia troca, era o vínculo que ele apenas ouvia e a professora apenas falava. Atualmente, as nossas crianças, parece que elas vieram com um botãozinho que elas falam a todo momento, não é? Não vai ser todos os dias que você vai conseguir ouvir todos. E também não vai ser todos os dias que você vai conseguir trazer essa questão do acolhimento para todos. Mas a gente sempre sabe qual é a criança que precisa daquele vínculo, daquele afeto de forma mais profunda do que as demais. Então a gente precisa também compreender que assim como nós temos nossas frustrações, que assim como nós temos os nossos desafios, as nossas crianças possuem esses desafios diariamente. Eu costumo dizer que atualmente está um pouco difícil estar na escola, não só para o professor, mas principalmente para a criança, porque nós estamos trabalhando e vivenciando uma escola do século XVIII, com professores escolas do século XIX, com professores do século XX e crianças do século XXI em diante. Então, são 3 pontos que não se casam e que muitas vezes trazem aí muitos conflitos, não só em relação escola-professor, mas também em relação escola-professor e aluno. Então, essa questão do olhar com afetividade, do olhar para o sujeito como um sujeito, então, que precisa ser afetado também pelo seu afeto, é não esquecer que o afeto deles também vai te afetar, né? Então, o seu coração, o seu amor precisa estar ali. Mas talvez a professora está dizendo assim, para ser professor precisa amar. Eu não tenho paciência. Eu tenho alunos que às vezes falam isso para mim. Professora, eu não sou professora de sala de aula. Professora, eu acho que eu não vou dar conta. E é aí, é de vocês mesmo que nós precisamos. Sabe por quê? Se isso já está trazendo essas dúvidas e essa movimentação aí dentro de você, é porque você também já está sendo afetado por todas as palavras e por todos os ensinamentos que vocês estão recebendo dos seus professores aqui na academia. Então, nós precisamos sim entender que a questão da afetividade, você não está apenas passando isso para o outro, mas você também está sendo afetado. Olha lá, durante muito tempo nós somos ensinados que o quê? Que o professor precisava manter-se distante, imparcial e neutro. Depois chegou um determinado momento que se diziam assim, se esse professor está falando isso ou está falando aquilo é porque é o aluno preferido dele. E aí ocorreu um grande conflito dentro das escolas, porque o professor, se ele fosse neutro, era porque ele não dava atenção para o aluno. E se ele fizesse algo, é porque aquele era o aluno, então, de sua preferência. E aí eu falo que o grande abismo entrou dentro das escolas. Porque os professores, então, não tinham mais essa relação com os seus alunos, né? Não tinha mais essa troca com os seus alunos. E não conseguiam perceber que realmente toda a aprendizagem só acontece por meio do vínculo afetivo. Mas quem educa sabe que o quê? É impossível estar em sala de aula sem se afetar. É impossível você estar em sala de aula sem se afetar com a sua criança que chega chorando, sem se afetar com aquela criança que você conhece a mudança de comportamento, que você já identifica que algo está acontecendo, e aí muitas vezes pode ser a separação dos pais, muitas vezes pode ser uma mudança de escola, muitas vezes pode ser alguma coisa que aconteceu em casa. Já teve crianças minhas que chegaram chorando porque a mamãe tinha brigado, e eu falava, olha, a mamãe, ela precisa orientar você. Se ela brigou é porque ela estava um pouco nervosa. Mas você não esquece que a mamãe te ama? E eles falam, tá bom. Aí eles choram, a gente se abraça e assim a gente segue a nossa aula.
Todas as vezes eu consigo fazer isso? Não, gente, tem vezes que não. Tem vezes que eles chegam, eu já abraço e falo, calma, calma, já vai passar. Daqui a pouco a Pro liga para sua mãe. Calma, calma, eu já vou avisar lá na coordenação, daqui a pouco a Pro liga para sua mãe. Não é todas as vezes que eu consigo estar 100%, mas quando a gente também está 100%, é preciso que você esteja inteira para que realmente aquela sua ação afete de forma positiva a sua criança. Cada turma, então, cada aluno, cada experiência vivida vai trazer uma mudança para a sua vida. Nós somos afetados pelas histórias, nós somos afetados pelas ausências, pelas descobertas e por tudo aquilo que a sua criança traz, né? E nos ensina também dentro daquilo que eles dividem conosco dentro da sala de aula. Afetados não só no sentido do quê? Da fragilidade. A gente não pode só se afetar ou ficar pensando, ai, coitada dessa criança, os pais estão se separando. Ai, coitado desse meu aluno, ele não tem uma bolsa. Não posso só me afetar na questão frágil, mas na questão humana, na questão de dizer para eles, olha, todos nós temos sentimentos, todos nós passamos por momentos de raiva, por momentos de alegria, mas nós precisamos o quê? Internalizar isso e precisamos acolher todo esse sentimento que essa criança, então, traz e ensiná-los a trabalhar com isso. Por isso que nós temos aí muitos alunos, muitas crianças que não conseguem trabalhar com a sua questão da sua... não só da fragilidade, mas quando eles são contrariados, né? Então, eles não conseguem aceitar quando eles são contrariados e não são atendidos naquilo que eles desejam. Paulo Freire, então, vem e nos diz, olha, é impossível ensinar sem se dispor a aprender. Quem ensina, aprende ao ensinar e quem aprende, ensina ao aprender. Nós, todos os dias, aprendemos, mas nós também todos os dias nós ensinamos, mas nós também aprendemos. Aprendemos com eles, não é? Aprendemos a maneira, muitas vezes, como tratar o outro. Hoje eu recebi um aluninho novo na minha sala e por ser segunda-feira, então eles voltam bem mais agitados, né? Do final de semana. E eu falei, nossa, tá tudo desregulado. Não vou conseguir, a criança estava chorando porque era um espaço novo. E as próprias crianças, então, começaram a fazer o quê? O acolhimento. E eles começaram, então, a trazer o afeto que não só eu trabalhei, né? Mas que os pais também trabalham em casa, para que essa criança se acalmasse. Então, para que essa criança fosse afetada por aquilo que eles estavam sentindo. E aí eu fiquei observando, e às vezes eu até posto algumas coisas que eles falam, que eles fazem, porque eles começaram a falar assim, para ele assim, respira. Daqui a pouco você vai embora. Aí vinha outro e falava assim, sabia que daqui a pouco a gente vai pro parque? E olha que hoje nem era dia de parque, tá, gente? Sabia que daqui a pouco a gente vai pro parque? Aí vinha outro e dizia, você gosta de pintar? Mais tarde a gente vai pintar um desenho bonito, a Pro falou que ela vai dar. Então eles foram de uma forma ensinada, mas lembra que eu disse lá atrás que o afeto transforma? Que o afeto, ele é aquele que vai... induzir você a ser como o outro que te deu o determinado caminho. E é isso que acontece. Então, quando eles começam a ficar, né, tem dia que eles chegam chorando, tem dia que não. Então, eu trago estas palavras de acolhimento, para que eles se sintam seguros no espaço onde eles estão e para que eles, então, consigam, né, se desenvolver ali naquele horário, naquele período que eles vão ficar ali comigo. E essa criança, então, foi se acalmando. Eles acolheram. Tinha criança que vinha e perguntava para ele, qual cor da pecinha que você quer? Qual cor da pecinha que você gosta? Então, eles foram se acolhendo, eles foram trazendo palavras de confiança para que esse colega, então, fosse se adaptando e se acostumando com aquele primeiro dia de aula. Entende que quando você ensina, você aprende? Entende que quando você aprende, você também ensina? Quantas coisas eu aprendi hoje, né? A olhar, a escutar e a dizer aquilo que a pessoa está precisando naquele momento. Não adianta ficar, pode parar de chorar. Agora não é hora de chorar. Você vai ter que ficar aqui comigo mesmo até a sua mãe chegar. Ele já sabe disso, não é? Ele já sabe que a mamãe precisou deixar ele ali. Ele já sabe que ele vai ter que ficar comigo até a mamãe e o papai chegar. E quais são, então, as palavras que eu vou trazer para ele? Né? Para que essa questão emocional
se acomode, se acalme e ele consiga então se adaptar a esse novo espaço que está sendo apresentado para ele. Cuidar então de si para cuidar do outro. Cheguei na parte mais importante, porque até agora eu só falei do seu papel, daquilo que você precisa fazer para modificar a vida do seu aluno, daquilo que você precisa fazer para acolher essa criança que está aí com você todos os dias dentro do espaço escolar. Mas e você? O que você precisa fazer? Você precisa cuidar de si para cuidar do outro. Né? Quem aí não... Eu falo muito também da questão do avião, né? Se você já viajou de avião, você sabe. Eles falam que se acontecer alguma coisa, você tem que pôr a máscara primeiro em quem? Em você, para que depois você possa ajudar o outro. Então, aqui também, dentro desta questão da palavra da afetividade, dentro dessa docência contemporânea que nós estamos vivendo atualmente, que eu sei que muitas vezes a gente fica até sem palavras e sem saber o que fazer, é preciso que você cuide de si, é preciso que você entenda o que você também está sentindo, é preciso então que você acolha o que você está sentindo e que, se preciso for, você divida com suas colegas, você divida com a sua equipe, né? E que você tenha alguém, então, para que você possa contar aquilo que está tão te angustiando, que está te deixando tão nervosa ou tão preocupada com o que vem acontecendo aí no dia a dia dentro da sua sala de aula. Educar, então, com afeto não é doar-se, olha lá, até o fim. Você não precisa se doar até o fim, você não precisa se esvaziar até o fim, porque senão você não vai conseguir prosseguir. Mas é compartilhar com consciência e limite. Quando nós temos consciência do nosso corpo e nós sabemos o limite das nossas emoções, nós conseguimos então ter uma relação saudável, não só no nosso ambiente de trabalho, mas também na nossa casa, mas também na nossa roda de amigos e em todos os espaços aí que nós convivemos. A docência contemporânea, então, o professor como sujeito de afeto e afetante. Que tipo de marca, então, você quer deixar no seu aluno? Que tipo de marca você quer deixar nas pessoas com quem você convive? E olha lá, e que espaços você tem buscado para acolher as marcas que a docência tem deixado em você? Eu quero deixar esses dois questionamentos para que você pense, para que você reflita e para que você entenda, então, a importância do cuidar do outro, mas também do cuidar de si. A importância de entender que o afeto não é se doar por inteiro, mas é você entender o seu limite e saber até onde você precisa ir, até onde você pode ir, para que você então consiga continuar nessa estrada, não só na educação, mas também no espaço e na sua família ou aonde você vivencia. E por fim, olha lá, lembre-se que o professor afetado e afetante é aquele que se reconhece em processo. Nós não somos ainda um objeto finalizado, porque quando a gente chegar ao fim, é apenas quando a gente não mais existir. Enquanto você está aqui, você está em constante transformação, em constante movimento, e que aquilo que você errou hoje, você pode acertar amanhã, e você pode modificar, então, todo o ambiente onde você está. Que aceita suas vulnerabilidades. Você pode sim dizer que você não está aguentando. Você pode sim dizer que você está cansada e cansado. E você pode também entender que você tem seus limites. Por que não? Nós fomos talvez criados de uma forma a dizer que somos fortes para tudo, mas não somos fortes para acolher as nossas emoções e entender as nossas vulnerabilidades daquilo que nós sentimos, talvez aí todos os dias, e que a gente não tem coragem de expor ou de buscar ajuda para sanar tudo isso que a gente vive e convive. E entende que educar é, acima de tudo, um ato de encontro. Amo isso. Educar é um ato de encontro e é um ato necessário que precisa acontecer dentro do espaço escolar. Então, quando o verdadeiro amor transforma todos, quem ensina é quem aprende. E educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu. Grava essa frase aí, ó. Você está mostrando no educar a vida para alguém que ainda não viveu. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês, que vocês possam então aí, ó, seguir afetando, trazendo mudanças para o mundo, trazendo coragem e a sua presença na vida, não só dos seus alunos, mas de todas as pessoas com quem você convive. Até um próximo encontro.
Obrigada, professora Priscila. Agradeço imensamente a sua participação nesta noite tão especial aqui para nós, no Encontro de Letras e Saberes. Até a próxima, acadêmico, acadêmica. Nossa, gente, olha, passou rápido até, vocês não acharam? Foi rápido. Vocês não acharam que assim foi gostoso? Não foi uma coisa assim, né? Foi uma noite, é claro que nós sabemos, gente, tudo que vocês têm para fazer, mas assim, eu quero agradecer. Marco, fala um tchau para eles. Gente, obrigado por tudo, obrigado Letícia, obrigado professora, obrigado Suzana. Gente, um beijo e uma ótima noite para todos. Suzana, dá um tchau também para eles. Queria agradecer às professoras Letícia e Fabiane por ter convidado a gente. É muito bom estar aqui com vocês. E uma boa noite e até mais. Até atrás das câmeras. Até atrás das câmeras, até daqui a pouco. É, porque daí logo vocês podem falar com Suzana quando quiser. Mas, ó, quero agradecer imensamente a todos vocês que compuseram essa mesa retangular aqui conosco nessa noite. Agradeço a Uningá por essa oportunidade, né, de fazermos esse encontro 2025. Os meninos do estúdio, que eu não posso deixar de agradecer, gente, porque eu falo sempre, a gente acha pessoas legais e eles são muito parceiros, sabe? Aqueles que você fala assim, nossa, legal ter eles na vida. Tá? Então, obrigada, vocês que acompanham, ficam conosco aqui para fazer esses encontros, então é importante também agradecê-los. E, gente, agradeço você, mas assim, parabenizando pelo Dia do Pedagogo. Esse ano a gente não vai fazer bolo, tá? Para não deixar os EAD com vontade. Porque senão a gente traz o bolo aqui com vela e daí fala só eles que comem. Então, não. Sem bolo hoje, mas agradecendo. E parabéns por você que decidiu por essa profissão. Então, é lindo, sim, permanecer nela, tá? Então, não pense assim, por que eu fui escolher? Mas encontre nela, encontre pessoas que façam com que você responda essa pergunta de uma forma sempre positiva. Com certeza você vai encontrar, tá? Então, parabéns pelo profissional da letras e parabéns para o pedagogo. Assim, a gente encerra em clima de festejo. Eu acho que a gente pode falar em clima de festa, tá bom? Beijo grande e até a próxima. Tchau.